Olá, começando o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também pela TV Unicinos, canal 30 HF, 32 da NET. Eu sou Rodrigo de Oliveira e começando então hoje o nosso clube com Thomas Mann, Morte em Veneza. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Tudo certo, então, curtiu bastante o livro, a gente estava conversando antes aqui já do programa. Camila Keu ficou fascinada pelo Morte em Veneza. Eu gostei muito do livro, eu acho ele muito bacana, ele é super descritivo e a gente vai falar sobre isso logo mais, mas já vou colocando aqui essa questão. Ele é super descritivo, mas em nenhum momento eu fiquei entediada com essa descrição. Eu adorei esse livro, achei ele um livro maravilhoso. Vanessa Ores, como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Então, tu tá meio neutra em relação ao livro, é eu isso? preferi usar essa palavra, acho que eu tô mais neutra, assim, não achei ruim, mas também não achei tão bom assim, até acho que pelo meu gosto mais mesmo, mas é uma leitura bem interessante, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, os detalhes que são interessantes da gente ressaltar. Fernanda Schmidt, boa tudo bem? Tarde, Rodrigo, tudo. Bom, eu gostei do livro, eu acho que tem essa parte aí que a Camila falou da descrição, que isso que envolve a gente, porque eu acho que a história em si, eu estava comentando antes, que ela parece que nunca tem um auge, né? Mas também vou ficar pensando da Ioris ali de estar neutra. Eu discordo de ti. Eu acho que a história tem um auge. Eu acho que eu vou defender esse livro ferrenhamente sozinha. A Camila hoje vai defender bastante livro, porque eu, por exemplo, já não gostei do Thomas Mann, não gostei do Morte em Veneza. E como eu sempre falo aqui no Clube do Livro, nas outras temporadas, né? Sempre quando eu não gosto de um livro, eu não digo que a culpa é do livro, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu não gostei de Thomas Mann, eu não gostei de A Morte em Veneza, mas talvez eu não tivesse a bagagem agora nesse momento para curtir esse livro, porque realmente, quando terminei o livro, eu pensei, puxa, ainda bem que eu terminei, porque realmente não foi uma experiência nada agradável de leitura. Eu não tive esse problema. Quando eu terminei, eu vou te dizer, né? Quando terminou, eu pensei, terminou já. Tipo, tava esperando continuar. Acho que justamente por isso que eu fiquei esperando o auge que a Camila disse que tem, né? Mas eu acho que a leitura é bem boa, assim, tipo, ela flui super bem. Porque é uma coisa que te envolve ali, a descrição, tu fica imaginando, assim, tanto o ambiente quanto as pessoas que ele descreve ali no livro. Eu até gosto dessa parte bastante descritiva, assim, dos livros. É um aspecto que me envolve. Mas justamente por, enfim, o livro ele tem um auge, mas ele, em todo momento, eu acho que é mais os devaneios desse escritor, desse amor platônico que ele tem por esse garoto, que a gente vai falar mais um pouquinho da história, mas ele você fica esperando alguma coisa acontecer. Isso me causava uma certa ansiedade, assim, porque, bom, ele tá descrevendo tanto, ele tá falando tanto, porque vai ter um momento, vai acontecer, né? No entanto que, antes de ler o livro, eu tinha lido a sinopse e falava no tal do hotel que ele ia se hospedar. E quando ele chega no hotel, aleluia, chegou no hotel, né? Então, assim, eu ficava esperando que acontecessem esses momentos, e que foram pouquíssimos, assim, porque realmente, cheguei aqui agora, né? Então acho que é mais por esse aspecto, assim, que eu teria gostado mais se realmente a coisa tivesse se concretizado, assim, não ficasse só no platônico mesmo, né? Não ficasse só nos devaneios desse escritor. Mas antes de nós embrenharmos mais ainda, né, no livro, vamos saber um pouco quem é Thomas Mann, quem é esse autor alemão. Vamos ouvir. Thomas Mann nasceu em 1875 em Lübeck, na Alemanha, filho do senador alemão Thomas Johann Heinrich Mann e da brasileira Júlia da Silva Bruns. Depois da morte do pai, em 1891, a família Mann mudou-se para Munique, onde o futuro escritor estudou História da Arte, Literatura e História. Sua carreira como escritor começou quando contribuiu para a revista semanal Simplicíssimos. Logo depois, publicou seu primeiro conto em 1898. Seu romance de estreia, lançado em 1901, Os Buddenbrooks, foi baseado na saga da própria família. Depois deste trabalho, seguiram os livros mais conhecidos do autor, como Morte em Veneza, em 1912, A Montanha Mágica, em 1924, José e seus irmãos, série lançada entre 1933 e 1943, e Dr. Fausto, em 1947. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1929, aos 54 anos.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Mann passa a viver em exílio na Suíça, em 1933, e nos Estados Unidos, em 1938. Retorna à Alemanha apenas em 1949, em rápida visita ao país, firmando residência na Suíça em 1952. 3 anos depois, Thomas Mann morre, aos 80 anos, vítima de aterosclerose. Clube do Livro, então, a gente conversa hoje sobre Thomas Mann, sobre Morte em Veneza. E a Vanessa tem algumas informações também a mais complementares, né, sobre o Thomas Mann, que tu conseguiu nas tuas pesquisas. Na verdade, ele era um cara bastante voltado para as questões políticas também, né? Ele tinha isso na veia, realmente. Eu tenho uma informação de que entre 1927 e 1955 ele foi investigado pelo FBI, acusado de ser comunista. E ele foi um cara que lutou muito contra as questões do Hitler também. Né? Sim, eu até estava vendo umas das nazismo. questões que já caíram no vestibular e entre elas estava essa também. E uma questão que é legal da gente ressaltar, e acho que a gente vai falar também no final, é que existe uma adaptação, né, desse livro para o cinema, que só tem uma diferença ali entre o personagem, mas que é interessante até da gente poder concretizar essas imagens que a gente tem e que a gente vai construindo ao longo dessa leitura realmente. Bom, para começar então, vamos saber um pouco mais da história, né, do Morte em Veneza. Camila aqui hoje fala a nossa sinopse. A história é bem simples, se a gente for pensar, né? Porque é um escritor e aí ele quer tirar uma espécie de férias. Ele tá com uma crise criativa, digamos assim, e ele quer, então, sair em busca de novos ares, e então ele vai para Veneza, né? O nome dele é Gustav Aschenbach. É assim, né, que se fala, né? E aí, então, bom, ele vai a Veneza, se hospeda num hotel, e lá ele conhece uma família polonesa que parece ser nobre, e nessa família tem a mãe, tem uma espécie de criada, tem as meninas, filhas dessa nobre aí, e um filho. Um rapaz muito bonito, de 14 anos, que representa toda a juventude, representa a figura do belo, né? Do belo da forma grega. E aí, então, esse escritor começa a observá-lo e ele se apaixona platonicamente. A gente pode usar essa expressão, se apaixona platonicamente por esse rapaz, e ele começa, então, a observar esse rapaz. Só que durante toda a história, em nenhum momento eles trocam uma palavra. É por isso que é importante, quando tu falou até conhece a família, né? Ele conhece entre aspas, né? Porque ele conhece de olhar. de observar, porque ele nunca, sabe, faz algum tipo de comunicação com a mãe. Até ele pensa no momento a falar com a matriarca, ou às vezes até ele tem um desejo de conversar com o rapaz, mas isso nunca se concretiza, né? Sempre fica muito realmente no lance mais platônico, né? Ele fica só no âmbito do olhar. E eu acho que um aspecto interessante de ressaltar é que antes de chegar nessa viagem, que ele está aí nesse processo, dessa crise criativa realmente, ele já é um escritor bastante conhecido, né? Renomado. E ele se dedica à literatura desde muito cedo, né? Na história, ele perdeu o pai na verdade, o pai dele era de uma família que era uma família de pessoas muito rigorosas, de juízes, de pessoas que tinham cargos desse tipo, e ele vinha, e a mãe dele tinha já um outro tipo de descendência, assim, diz que ela era filha de um mestre de capela tcheco, né, de quem ele pôde herdar, então, um pouco mais dessa espiritualidade mais profunda. Então, ele, até pra gente poder entender até esse sentimento, ou de todos esses devaneios que surgem a partir do livro, acho que é legal saber disso, que ele tinha essa luta dentro dele mesmo, desse rigor que ele tinha que ter por um lado, mas por outro lado ele tinha uma sensibilidade muito grande, ele tinha toda essa questão da profundidade da alma. E é um paralelo... Isso aparece, né, ali no capítulo inicial. Sim. Isso que ele tinha, esse dilema do trabalho, de como ele achava que a excelência do escrever, do ato de escrever dele, estava muito ligado ao trabalho, ao esforço do trabalho, né? Quer dizer, não era só inspiração, mas sim também o trabalho, né? E isso é um paralelo bem interessante que o Aschenbach tem com o próprio Thomas Mann, que é o escritor, né? Porque o Thomas Mann também era filho de um sujeito austero e de uma mãe brasileira, inclusive. Brasileira que tinha ascendência alemã. Então ele herdou também algumas coisas, por exemplo, da mãe,
não religiosidade, porque ele foi criado na religião do pai, na verdade, mas também tem esse paralelo na vida do Thomas Mann para a vida do Aschenbach, que é o personagem dele. E diz, inclusive, né, nas pesquisas que eu fiz, que esse Morte em Veneza é um dos livros mais confessionais dele, que ele se coloca muito dentro dessa história, porque muitas características do Aschenbach são características do Thomas Mann. E a gente sente isso bastante, né, essa questão. Eu acho que ele é bastante introspectivo, assim. Até por isso eu acho que o livro trabalha bastante com a descrição e muito pouco com o diálogo, né? Que a gente vai ter poucos diálogos durante o livro. Então, o tempo todo a gente passa lendo o que o Aschenbach tá vendo, né? O que ele tá vendo das pessoas, como ele tá... vendo o que está sentindo também, né? E daí eu acho até que como ele descreve muito mais a parte física do que as pessoas. Então, sinal que ele vê as pessoas, mas não interage com elas, né? Não conversa. Sim, porque até essa paixão platônica que ele tem pelo garoto é uma paixão realmente pelo belo, né? Não pelo que o garoto é, na verdade, mas pelo que ele representa, pelo que ele aparenta ser. Porque como ele nunca conversa com o rapaz, ele não conhece tão bem, assim, profundamente, no caso, as características do garoto, ele não tem como se apaixonar realmente, né? Ele vê aquele garoto belo como ele veria talvez uma pintura muito bela, como veria, sei lá, uma escultura. Ele se apaixona por aquilo, mas ele não tem como saber realmente se é um amor verdadeiro ou se é um amor pelo garoto. Na verdade, é um amor pelaquela figura figura estética, no caso, né, Camila? Eu acredito que essa paixão, assim, platônica que ele tem pelo Tadzio, esse é o nome do rapaz, também é muito ligada à própria questão da juventude, do que ele representa. A juventude que ele representa é uma juventude que o Aschenbach não tem mais, né? Ele é um cara de meia idade, ele tá pelos seus 50 anos. Cabelos grisalhos, né? já. Tem uma filha já, né, grande e tal. Então... tem isso, assim. Então o Tadzio representa essa figura bonita, a juventude, e o Aschenbach vai, como a gente brinca, stalkear ele, né? Mas não no sentido pejorativo, assim, não é que ele segue ostensivamente, mas ele vai acompanhando o Tadzio de longe. Ele muda a própria rotina, né? Pra poder acompanhar os passos do garoto, pra ver onde é que o garoto vai, o que ele faz, com quem ele interage. Né? Então, essa contemplação, ela acontece em todo momento que é possível, né? Acho que desde quando ele tá no quarto e ele quer também espiar onde o menino tá, ou no salão do café do hotel. Ou na praia. Ou na praia, onde passam bastante momentos do livro, né? E essa questão desse encantamento, assim, pelo garoto, eu vejo muito como se fosse uma retidão mesmo dessa integridade dele toda rígida, né? Dessa moral que ele traz com ele, com esse outro lado do encantamento da alma, dessa questão da moral, né? Acho que há uma certa... um rompimento aí, né? Acho que não sei se vocês conseguem ver também dessa forma. Consigo. Dessa quebra, assim, de todo esse rigor, disso não ser certo, disso... Foi uma das minhas anotações, que num primeiro momento o Aschenbach é um escritor determinado, ele é firme, ele é seguro das suas ideias, dos seus propósitos artísticos, e depois, ao longo do livro, do romance, ele já começa a ter algumas dúvidas, ele se inquieta com certas coisas, ele às vezes é impulsivo, ele se questiona artisticamente e moralmente, no caso aí desse seu encantamento pelo Tadzio, né? Sim, tem até aquela passagem que ele quer ir embora ali de Veneza, que ele não se sente bem, mas ele volta e fica, né? Uma das partes que eu mais gosto do livro é essa, né, inclusive. Eu acho que ele fica se questionando ali por que ele tá fazendo, o que tá acontecendo, assim, ele não se entende, né? Isso que a Camila tava falando, eu acho que ele passa o tempo todo comparando também o belo e o feio, né? Tem uma passagem que eu vi aqui que eu achei bem interessante, que ele escreve: uma idosa e uma jovem, uma feia e uma bela, o sábio ao lado do gentil. Eu acho que é ele e o Tadzio, né? No caso, ele tá fazendo essa comparação. E tem até uma passagem que ele vai no barbeiro e pinta o cabelo, né? Pra ele tentar, ele tem essa busca por ser jovem, assim. A gente essa é tava uma comentando parte isso, né, muito Camila? importante. Vamos E tem que deixar ficar pra depois do intervalo, tem né? que ficar pra depois do intervalo. Sim, mas depois a gente volta no Clube do Livro, mais discussões aqui sobre Thomas Mann, Morte em Veneza. Fica aí.